Por que você acorda todo santo dia? Por que você faz o que você faz? Qual que é o seu propósito? O que te motiva? Eu não sei se você já se fez essas perguntas, mas eu me fiz essas perguntas e foi em 18 de abril de 2022 que eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhei por mais de 18 anos. Foram mais de 22 anos trabalhando no segmento privado. Mais de 22 anos dedicados à tecnologia da informação, área que eu me especializei. Eu não sei se foi a crise dos 40, se foi o pós-pandemia, mas o fato é que eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo. Eu estava satisfeito com o meu salário, eu tinha carro da empresa, eu tinha bônus de performance, já tinha atingido um certo padrão social da família, estava tudo bem, não tinha nada de errado. Mas faltava algo. Eu sou filho de pai militar e de mãe empresária. Até aquele momento da minha vida, eu carregava comigo a estabilidade que eu via no meu pai. Mas já começava a aflorar o lado empreendedor da minha mãe e da minha esposa. Sou casado com a médica dermatologista. Sou pai do Vinícius e da Alice, de 13 e de 11 anos. E foi justamente nesse momento crítico da minha vida, eu digo crítico, porque é um momento que você ainda está construindo patrimônio. Você tem muitas responsabilidades ainda pela frente, a formação dos teus filhos, a escola, é o padrão da família. E foi aí que eu comecei a refletir sobre o uso do meu tempo. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, onde eu vou chegar? É isso que eu quero? Não era isso que eu queria. E foi aí que veio a decisão mais difícil da minha vida. E principalmente o meu questionamento interno. Será que é possível construir uma nova história completamente do zero? Uma nova carreira completamente do zero? E foi aos 42 anos de idade que eu decidi pedir demissão. Para quê? Para correr uma maratona por dia durante um ano. Olha que maravilha de sonho, né? Era algo muito ousado. Até então, eu havia corrido apenas uma maratona na minha vida inteira. O que eu estava me propondo a fazer era surreal. Mas, Hugo, por que você quer fazer isso? Qual que é o propósito? E o propósito identificado foi de inspirar pessoas a ir além, a acreditarem nos seus sonhos, independente do tamanho do seu sonho, independente da maluquice do seu sonho. Eu acredito que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Eu me considero uma pessoa comum. Eu só tive um sonho incomum. E eu sabia que ao escolher seguir nessa rota, eu iria enfrentar muita resistência. Mas muita mesmo. Eu iria enfrentar críticas, julgamentos, porque você vai contra um modelo tradicional de pensar da sociedade. Eu sou de uma geração X, em que você aprende a buscar a estabilidade com o padrão de vida. E eu estava simplesmente dizendo para mim mesmo, após investir 22 anos da minha vida, investir meu tempo, investir meu dinheiro, de que eu não queria mais isso. Então, eu mesmo vivi um conflito interno gigantesco. Aquele negócio, né, de você não aguentar a pressão, primeiro você se coloca a pressão. Depois vem a pressão externa, e a pressão externa é pesada. Principalmente das pessoas que estão próximas a você. Não que elas não acreditam em você, mas porque elas se preocupam contigo. E eu sabia que a minha decisão iria gerar instabilidades, principalmente dentro da minha família. Instabilidade emocional,
instabilidade financeira. Eu precisei montar um baita de um planejamento financeiro para tentar controlar essa instabilidade. Isso precisava ser o menos traumático possível para minha família. Meu casamento não podia estar sob risco. Mas eu sabia que isso iria gerar instabilidades e gerou. Qualquer grande sonho que você tenha vai gerar uma instabilidade, porque você vai ter que mudar. E a mudança causa desconforto. O inesperado causa desconforto. Olha o tamanho da enrascada que eu me meti. Mas a decisão já estava tomada, eu já tinha pedido demissão. Não tinha mais como voltar atrás. Eu precisava acreditar em mim mesmo, por mais que o mundo duvidasse, por mais que as pessoas duvidassem. Decisão tomada, era hora de pôr em prática. Comecei todo o processo de treinamento, montei uma equipe multidisciplinar, porque eu sabia que eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu acredito muito no poder do trabalho em equipe. Foi assim ao longo de toda a minha trajetória. Eu tive uma trajetória progressiva na carreira. Equipe montada, decisão tomada, agora era a hora de seguir em frente. Definir a data de início do projeto, dia 21 de agosto de 2022. Me sentia preparado física e mentalmente. Havia uma equipe de 12 profissionais junto comigo, médicos e profissionais do esporte. E aí acontece aquilo que parece que é o universo te testando. Você acha que você está preparado mesmo? E aí veio o primeiro golpe. Faltando 4 dias para o projeto começar, meu pai morre. Vítima do câncer. Ele vinha fazendo o tratamento, mas não suportou. Precisei passar por esse processo de luto, mas a ponte já tinha sido destruída. Não tinha mais retorno. Meu pai sempre foi uma pessoa muito forte. E eu tenho certeza que ele não queria que eu desistisse. E aí eu posterguei o início do projeto em 1 semana. E no dia 28 de agosto de 2022, acordei às 3h30 da manhã, marquei um café da manhã com parte da equipe multidisciplinar lá em casa. E às 6h38 da manhã eu iniciei o relógio para uma nova rotina que se repetiria pelos próximos 365 dias. Correndo 42 quilômetros, 195 metros. De nada adiantava pensar no número 365, ele estava muito longe. Qualquer objetivo que a gente tenha na vida, ele é de longo prazo, os maiores. Eu precisava me concentrar no agora. Eu precisava entregar o resultado do dia, a meta do dia, que era correr os 42 quilômetros. Viver um dia de cada vez. Esse era um dos lemas que eu tinha, que eu carregava comigo. E aos poucos, dia após dia, eu me aproximaria mais do meu objetivo final. E mais importante do que chegar ao dia 365 é dar o primeiro passo. É ter coragem de dar o primeiro passo. Depois vem o segundo, o terceiro, e aí você vai descobrindo uma versão sua que até então você desconhecia. Existia bolsa de apostas, de que esse cara não vai aguentar, vai quebrar no 3º dia, no 7º dia. E as minhas metas eram 1ª semana, 1 mês, 2 meses. E assim, isso foi sendo atingido. E o propósito era de inspirar pessoas. E para minha surpresa, quando atingi a maratona número 100, mais de 350 pessoas vieram correr comigo nesse dia. Eu sabia que havia riscos. Eu também tinha os meus medos. Medo de ser criticado, de ser julgado, medo de me lesionar. Havia o risco, eu ia correr na rua, não podia correr na esteira. Para tudo isso, eu precisei fazer um plano de ação, me concentrar na solução. E aí, os problemas chegaram.
eu tive lesão. Eu tive uma lesão muito séria no pubis, a pubalgia. Ela é uma lesão incapacitante. Ela retira o atleta da atividade física. Mas eu não podia parar. A equipe estava muito preocupada. Eu falei, olha, a responsabilidade é toda minha. Diga o que vocês precisam, que eu faço. Quais exames tem que fazer. Mas se eu precisar caminhar, eu gostaria de caminhar. Eu corria para 4 horas e meia, todos os dias. E de repente eu me vi numa situação que eu teria que caminhar durante 10 horas. Começando às 5 da manhã, terminando às 15 horas. Eu assumi um baita de um compromisso. Eu assumi um compromisso comigo mesmo, com a versão que eu gostaria de me tornar. Eu assumi um compromisso com vários profissionais, eu assumi um compromisso com empresas, eu assumi um compromisso com o Instituto do Coração, onde seria gerada uma contribuição científica, um primeiro atleta no mundo a ser monitorado, correndo uma maratona por dia. Tinha muita coisa em jogo. Eu não podia negociar comigo mesmo. Não tinha como desistir. Claro, com responsabilidade. Com a equipe médica, com a equipe esportiva, juntos fomos analisando e decidimos seguir em frente. Felizmente, consegui vencer esse obstáculo e outros obstáculos que apareceram. Chegamos à maratona 253. E nesse dia, para minha surpresa, apareceram 1.500 pessoas para correr comigo aqui em Americana. Pessoas que se dispuseram a vir de outros lugares, inclusive. No dia 365, tivemos a presença de 2.500 pessoas, presencialmente. Pessoas de outros estados e mais de 2.000 pessoas acompanhando pelas redes sociais. Ao longo do projeto, mais de 5.000 pessoas correram comigo pelas ruas de Americana. 300 delas correram uma maratona completa. Perdi muitos amigos, pessoas que se afastaram, porque me acharam maluco. Mas eu ganhei muitos outros amigos. Pessoas que de fato se sentiram inspiradas. Então, mais do que quilômetros percorridos, era um projeto de vida, de mudança de rota. Um projeto que fala sobre acreditar em você. Acreditar que nada é impossível. Acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Fosse sol, chuva, frio ou calor, não importa. Eu estava lá correndo. No momento da lesão, os carros passavam por mim, eu caminhando ali na chuva. Certamente tinha gente que falava, olha o que esse cara está fazendo da vida dele. Mas eu procurava me concentrar naquelas outras pessoas que falavam o seguinte, puxa, olha como esse cara é forte. Ele não desiste. Era isso que me dava força. E foi num desses momentos de caminhada que mais me surpreenderam. Muitas pessoas vieram caminhar pelo fato de eu estar caminhando. E eu nunca teria a oportunidade de conhecê-las se eu estivesse correndo. E isso me mostrou que a vida é mais sobre ser do que sobre ter. A sociedade vai sempre valorizar o que você tem, o carro que você tem, a roupa que você usa, a casa que você tem. A história sempre vai registrar quem você foi e o que você fez. Se tirarem tudo o que você tem, o que sobra de você? É aquilo que você é. E eu estava percebendo que eu estava conseguindo fazer algo, impactar de forma diferente a vida das pessoas. E outra coisa que eu aprendi, e que está sendo desenvolvido num método agora, é que a vida precisa de ritmo. Nós fomos feitos para estar em movimento. E quando se fala em ritmo, a palavra em inglês é pace. P de propósito, A de atitude, C de compromisso, E de experiência. O propósito, ele dá significado à vida. O propósito é maior que você. Tem muita gente que encontra propósito fazendo bem às outras pessoas. A gente tem grandes nomes da história que estão vivos até hoje por conta do que fizeram para as pessoas.
Jesus, Martin Luther King, Mandela, Gandhi, Madre Teresa, todos eles tinham um propósito de vida que era maior do que qualquer conquista pessoal. Era impactar a vida das pessoas. E quando a gente coloca um propósito na nossa vida, de fazer a diferença na vida das pessoas, a gente naturalmente tem um senso de pertencimento, de significado. O segundo pilar do PACE é a atitude. Não adianta você ter um sonho grande, você tem que ter atitude, você tem que ter a coragem para dar o primeiro passo. Você precisa ser ousado e acreditar em você. Você tem uma força que você desconhece. E quando você assume compromissos, que é o terceiro pilar, você descobre essa força. As pessoas que te conhecem essa versão. Não conhecem a versão que você pode se tornar. E quando você assume o compromisso com a pessoa que você quer se tornar, e você assume compromissos com a sociedade, você descobre forças que você desconhecia. E o último pilar é o de experiência. Você precisa viver essas experiências. Você não tenha medo de errar, medo de ser criticado, medo de ser julgado. Quem teme o ridículo jamais se aproxima do extraordinário. E aos 44 anos de idade, eu me tornei escritor, palestrante, empresário e atleta. E eu posso te dizer que nunca é tarde para escrever uma nova história. Muito obrigado.